Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de arte do terceiro bimestre, falando sobre a pop art. Abro a apostila de vocês na página 6. A página 6 ele tem como um subtítulo Nasce a Indústria da Cultura. E para iniciar a nossa aula, nós temos esse texto, no qual ele fala: a cultura feita em série industrialmente para grande número passa a ser vista não como instrumento de livre expressão, crítica e conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. E produto feito de acordo com as normas gerais em vigor, produto padronizado com uma espécie de kit para montar, um tipo de pré-confecção, feito para atender necessidade e gostos médios de um público, que não tem tempo de questionar o que consome. Uma cultura perecível, como qualquer peça de vestuário, uma cultura que não vale mais como algo a ser usado pelo indivíduo ou grupo que a produziu e que funciona, quase exclusivamente, com valor de troca por dinheiro para quem produz. Então, na aula anterior, nós falamos muito sobre a camiseta, lá o exemplo da camiseta, né? E hoje nós vamos continuar a nossa aula falando desse tema tão importante que é a pop art. Eu quero que vocês observem a figura que está na página 5. Na página 5, bem em cima, né? O Andy Warhol chamou o seu ateliê de factory. Então, vejam lá, essa imagem aqui, né? Vocês verem então, né, que essa imagem ele está nessa fotografia no seu estúdio em Nova York, que ele batizou com o nome de Factory ou a fábrica, né? E antigamente, antes de ser utilizado por Andy Warhol, esse espaço era uma fábrica de chapéus. E também os críticos da arte e os historiadores, eles dizem que o ateliê do artista também não deixava de ser uma fábrica. Sabem por quê? Porque ele sempre incentivava muitos artistas jovens a produzirem em seu ateliê. E muitas vezes, né, ele até incentivava em suas carreiras. Como exemplo, nós temos do Jean-Michel Basquiat, né? E ele levava eles até o estrelato, até o seu destaque. E o Andy, com o trabalho a obra dele de 32 latas de sopa Campbell, colocadas, expostas, né, uma lado a lado da outra, ele vem fazer um questionamento em relação, né, também à disposição das latas. E a maneira como que elas foram postas nas paredes, como que elas estão expostas para vendas em um supermercado. As obras, né, de artes visuais, como a de Andy, elas seguem uma lógica quando ficam dispostas, né, seja para compras em galerias de arte, né. Isso quer dizer que se abre um mercado da mesma forma a ideologia da pop art. E fica também aqui um paralelo, né? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o mercado de artes, que quer dizer, né, que as obras de artes bem expostas, muitas vezes produtos para serem comprados, para serem expostos, para quem quiser observar ou para quem quiser adquirir. A exposição, ela tem um grande trabalho. Além de ter um grande trabalho, ela tem uma grande importância, né? Ela visa o lucro, ela chama mais atenção, ela é mais organizada, ela fica mais à mostra do público. E esses trabalhos das latas de sopa Campbell, né? Ele faz uma grande referência, né, aos chamados os filmes enlatados. E esses filmes enlatados, eles são aqueles filmes com uma produção pouco menor e pouco mais baixa. De não tanta qualidade quanto aqueles grandes filmes de estúdio, os que hoje estão, né, em alta. E o que eu quero que vocês entendam, que eles obrigam, né, por exemplo,
esses filmes que estão em alta, eles obrigam os cinemas a comprarem um pacote, né? Em que vem um bom filme, vários enlatados e vários desses filmes que não tem tanta aceitação. Seja pelo mercado, né? Que são de menor custo, mas que vem de pacote, né? E o cinema muitas vezes exibe. Ou algumas vezes não é a que vem a palavra enlatado, né? Porque esses filmes, eles são guardados em latas para não estragar. Quando são guardados, né? Não serão mais exibidos. É um arquivo que eles fazem, né? Nesse enlatado, né? Eles guardam uma forma de guardar e cuidar, né? E a indústria da cultura, ela nasce quando grande quantidade de pessoas passou a ter acesso a produtos culturais. E esse, né, foi o marco do nascimento da indústria cultural, da indústria da cultura. E também ela que vem definir aí um novo sistema, no qual a cultura ela deixou de ser produzida como uma livre expressão humana e passou a ter uma finalidade principal, que é a venda, ou seja, a maioria dos artistas, né? Ele pode ser engajado, ele pode ter na sua ideologia, ele visa a venda de seus produtos. Isso quer dizer uma ironia em relação à pop art. Por quê? Porque a pop art critica a massificação e a industrialização. Mas no final de contas, todos lutam pelo lucro. Ou seja, pelo dinheiro, pelo valor do dinheiro, pela valorização única, né? E às vezes até exclusiva da venda de seus produtos, né? Ele quer dar o destaque principal àquele produto que ele tem. Agora que vocês também vão ter na apostila de vocês, que vocês vão entender um pouquinho melhor, esse texto na página 7, né? Que ele vai estar... tá o texto aqui, eu vou estar explicando para vocês também. E essa comunicação ela de massa, ela é feita por quais meios, né? De comunicação, jornal, rádio, TV, também pelas grandes empresas, né? Quanto mais eu divulgo meu produto, mais eu consigo vender, né? Se eu tenho ali o exemplo das camisetas, né? Se eu abro uma empresa ali, uma fábrica de camisetas, eu vou divulgar, eu vou vender, mas quais são os meios de comunicação que eu vou utilizar para as vendas? Eu que vou ver o qual que está tendo uma maior divulgação, o pessoal está acompanhando mais, né? As redes sociais. E ele pode atingir tanto os interesses dos grupos empresariais, né? E procura influenciar o nosso consumo através das propagandas, que né? A gente já escuta sempre falar que a propaganda é a alma do negócio, né? Às vezes através até de novelas, que aparece, né, no meio das novelas, colocam as propagandas e eles acabam incentivando o consumo, ou no meio, né, próprio o programa que nós usamos para editar os vídeos de vocês, aparecem propagandas, o tempo todo está aparecendo a propaganda, é um meio de divulgar também, né? E o Andy Ward, ele teve a ideia de fazer uma lata de sopa Campbell, né, para os seus trabalhos. Mas como que surgiu isso, né? Essa ideia, né, de fazer essa lata de sopa como dos seus trabalhos de destaque, surgiu quando ele pergunta a uma amiga: me dê uma boa ideia. E ela responde, brinca com ele: só se você me der $1. Ele faz a reprodução de notas de $1. E ele pergunta: por que você gostaria que eu fizesse ou que eu produzisse? E ela responde, né, para ele: onde o que você mais gosta? E ele pensa e responde para ela: não sei do que eu mais gosto. E ela disse: de sopa. E ele rapidamente associa a lata de sopa Campbell. E a ideia que ele teve para desenvolver, né,
o desenvolvimento da pop art, aqui foi o início, no qual ele iniciou esse trabalho dele, né? E daí começaram a surgir as pinturas de sopas, né, Campbell, e que ficou tão famosa no mundo inteiro. E hoje a pop art vem trazer isso, até hoje. E ela continua mais atual do que nunca. E continua até hoje conosco, porque nós estamos estudando, né? Então você veja como que tudo tem uma história, um contexto para a gente entender, né? É bem interessante a pop art, ela vem para nós refletirmos bastante, não só a questão da obra em si, mas a questão da nossa vida, né? Até mesmo a questão das compras. Eu compro porque necessito, ou eu compro porque é lançamento, porque eu vi, porque eu achei legal a embalagem, né? É interessante. Às vezes a gente acaba, até a gente brinca, né? Tem aqueles dizeres que quando vocês forem usar, vocês vão estar lembrando da pop art, né? Ai, eu vi tanta coisa naquela vitrine, tanta coisa, né? Que você acaba até se empolgando, você acaba chegando em casa, você vê assim, ai, vai numa panificadora, vê tanta coisa, você fala, vi tanta coisa que até comi com o olho, de tão legal, de tão bonito, de tão gostosa que era aquelas bolachas, aquele sonho, aquele rocambole, aquele bolo, né? Você fica pensando assim, só que você não vai comprar tudo, você vai comprar o que você necessita, o que você deseja, né? Mas às vezes a gente vê algo e a gente acaba comprando pela embalagem, né? Pelo consumismo e não às vezes pela precisão, pela necessidade. Mas faz parte do ser humano e nós fazemos isso e vamos continuar fazendo, né? O que nós precisamos a gente precisa controlar, né? Se a gente pode ou não pode, mas podendo a gente compra, ok? E na aula anterior eu pedi que vocês escolhessem uma figura. Adorei as figuras. Se eu tivesse no 9º ano, eu ia seguir essa linha mesmo de figuras, que marca, né? Eu, assim, por exemplo, da minha infância, que marcou ali bastante, que olhando o que vocês fizeram, eu vi que colocaram embalagens, por exemplo, de Doritos. Na minha infância, era aqueles chips de pacote grande. Ah, eu sinto cheiro até hoje, picolé, né? Então, a gente cada um teve uma lembrança. Adorei todos que enviaram para mim, tanto parabéns. E quem não enviou, se esperta aí para fazer atividade, que é bem legal. Como falei no vídeo da aula anterior, vocês vão pegar essa atividade do material de apoio de vocês, da página 7, essa imagem que está aqui no slide. Vão recortar, vão fazer atividades. Depois que vocês realizarem, que eu vou estar explicando como vocês vão fazer, vocês vão tirar a foto e mandar no grupo. E também vão depois grampear e deixar na página 7, certo? Então, vocês escolheram uma figura, né? O que vocês vão fazer? Por exemplo, eu escolhi o copo de suco, né? O copo de suco e as frutas. Vocês têm aqui 2, 4, 6 quadrados. Vocês vão desenhar essa figura que vocês enviaram para mim como se fosse esse rosto aqui. Então, aqui, a lata de coca, né? Você vai desenhar nos 6 quadradinhos a lata de coca. Quem escolheu lá a Minnie vai desenhar nos 6 quadradinhos a Minnie. Quem escolheu o Doritos vai desenhar nos 6 quadradinhos o pacote de Doritos. Como se fosse esse rosto aqui, vocês vão desenhar o objeto de vocês. E vocês vão fazer o quê? O objetivo é chamar a atenção do produto de vocês, né? Ou do produto que vocês escolheram, que tem um histórico e assim por diante. O que vocês vão fazer é pintar em volta do espaço que sobra com cores diferentes. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que não vão me desenhar uma latinha de coca minúscula se você tem todo esse quadrado. Então, não esqueça, você tem que usar mais ou menos a maior parte desse quadrado com o desenho que você escolheu. Você vai reproduzir 6 vezes. Aqui,
eu fiz como exemplo, né? Ó, os copos de sucos que eu tinha colocado e as frutas, né? Então, aqui, estão vendo? Ó, o copo de suco tá usado na maior parte. E o contorno, vocês vão estar fazendo com as cores mais fortes que vocês tenham que queiram chamar a atenção, tá? Então, aqui vocês vão estar colorindo cada quadrado de uma outra cor, tá? Com o desenho que vocês fizeram. Então, vocês vão escolher, vocês já escolheram o desenho, já tenho marcadinho aqui, tá? Vocês vão reproduzir 6 vezes o mesmo. Claro que pode não ficar idêntico, não se preocupe. Eu vou avaliar o trabalho como um todo. E manda foto. Qualquer coisa, me mande uma mensagem que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um bom trabalho para vocês e precisando, me chame.